tema dessa pregação é os sinais da ressurreição. João capítulo 20. Eu vou ler o texto. Você pode seguir comigo, por gentileza. E mantenha o texto aberto, porque nós vamos olhando essas passagens, alguns versos, com calma. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram.
Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Nem todos os livros da Bíblia são claros quanto ao propósito pelo qual eles foram escritos, como o Evangelho de João. Vocês sabem, às vezes nós precisamos ler e reler certos livros para entendermos o contexto histórico do autor, o contexto dos recipientes, para entendermos os temas centrais que estão nesses livros e para entendermos o porquê ou o propósito, a razão pela qual esses livros foram escritos. Se nós considerarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, logo no primeiro verso do Evangelho, Mateus vai dizer ou dar um indício do porquê ele escreve o seu Evangelho. Ele diz naquele primeiro verso, ele diz livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a ideia então que nós temos é que Mateus, o evangelista, quer comunicar que Jesus é o filho de Davi. Por isso que você tem por 2 vezes no Evangelho de Mateus, pessoas indo até Jesus e aclamando ele como filho de Davi. Por isso que nós temos no Evangelho de Mateus aquilo que nós chamamos do Evangelho do reino. A ênfase no reino. No verso 1, a origem humana do rei, ele é filho de Davi. Dos versos 18 a 25, a origem divina desse rei, ele é concebido pelo Espírito Santo. Naquele momento em que os magos vão trazer presentes a ele, os magos estão então presenteando o rei. O Sermão do Monte, como nós sabemos, é a ética do reino. A autoridade do rei você encontra em Mateus capítulo 8 e Mateus capítulo 9, com aqueles 10 milagres. O capítulo 13 de Mateus, ele é destinado às parábolas do reino, e obviamente que se ele é o filho de Davi no primeiro verso, vai terminar o evangelho dizendo que toda autoridade me foi dada. Ele é o filho de Davi. Esse é o propósito. Em Marcos não é tão fácil nós entendermos o propósito assim, mas nós sabemos que quando essa carta, o evangelho, chega ali para a igreja em Roma, ela estava sendo duramente perseguida por Nero, que colocava os cristãos como se fossem tochas humanas no seu jardim, na medida em que ele se saciava com o seu banquete. E aí por isso que você vê nesse evangelho de Marcos a ideia de Jesus Cristo como servo sofredor. É por isso que você vê em Marcos o convite de que nós devemos seguir a Jesus tomando a nossa cruz. No Evangelho de Lucas, nós também temos ali uma ideia do porquê Lucas escreve o seu Evangelho. Logo no primeiro capítulo, nos 4 versos, Lucas, que conta a história bem melhor do que Marcos, vai dizer de que muitos já tinham empreendido nessa narração coordenada dos fatos, transmitiram isso desde o princípio, e ele diz no verso 3 que a mim também pareceu bem levantar essa cuidadosa investigação a você, excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos ao certo quem é Teófilo, sabemos que ele provavelmente patrocinou esse livro, mas o que Lucas quer comunicar é que o evangelho não chega somente a judeus, mas inclusive a gentios, Teófilo. E aí, por isso que ele vai dizer no evangelho de que não só chega aos gentios, mas aqueles marginalizados da sociedade. Por isso que a ênfase às mulheres, aos coletores de impostos, ao samaritano, aos pobres, aos aleijados e por aí vai. Mas é o Evangelho de João que nos dá com maior clareza o propósito pelo qual ele foi escrito. Aqui nós nem precisamos trabalhar muito, ler e reler o livro, tentando achar esses temas. Nos versos 30 e 31 que nós lemos aí, ele diz o propósito. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. Mas aí o verso 31 ele vai dizer, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O que João está dizendo é, veja bem, eu fui extremamente seletivo na escolha dos sinais. E esses sinais que eu coloco para vocês é para que vocês creiam. Para que vocês cheguem à conclusão de que ele é o Filho de Deus. E aí eu acho que passa na nossa cabeça, quando a gente lê esse propósito, aí no verso 31 de João, de que tipo de sinais que ele está falando.
Talvez você vai pensar naquelas 7 declarações cristológicas no Evangelho de João que nós temos, quando Jesus declara, eu sou por 7 vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por último, eu sou a videira verdadeira. Talvez nós pensemos que os sinais são os 7 milagres que Jesus realiza entre o capítulo 2 de João e o capítulo 12. Muito conhecidos, quando ele transforma água em vinho, quando ele cura o filho de um oficial do rei, cura um paralítico, ele multiplica pães, ele anda sobre as águas. Talvez nós pensemos que quando João está falando de sinais, são esses os sinais que vão comprovar a divindade do Filho. Mas eu diria que, embora essas evidências não estejam erradas, elas estão incompletas. Porque eu não sei se você percebeu aonde João coloca o propósito do seu livro. Ele coloca esses versos 30 e 31 logo após os sinais da ressurreição. Aliás, eu diria que há uma lógica entre o verso 29 e 30. Se você olhar o verso 29, ele termina falando da narrativa da ressurreição, dizendo, bem-aventurados são os que não viram e creram. Verso 30, portanto, é isso que está no grego. Na verdade, portanto, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos. O que nós aprendemos com João, portanto, é que é a ressurreição que é o grande sinal. É a ressurreição que é a grande evidência. É o grande divisor de águas que comprova a divindade do Filho. Se nós tivéssemos todos os outros sinais, os 7 milagres, os 7 eu sou, sem a ressurreição, ainda nós não creríamos que ele seria o Filho. É a ressurreição, portanto, que o distingue de qualquer outro milagreiro, de qualquer outro líder religioso, de qualquer outro homem poderoso que já existiu na história. João está dizendo, olhem para os sinais. E se nós perguntarmos, quais são esses sinais? Capítulo 20. Principalmente o capítulo 20. Se ele abre o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele termina quase agora o seu evangelho com a declaração belíssima de Tomé, dizendo, Senhor meu e Deus meu. O verbo e Senhor Deus e Deus meu. E a ressurreição é o grande sinal. Portanto, o que eu gostaria de fazer com vocês essa manhã é olhar para os sinais da ressurreição. E queira Deus fazer conosco o que está dito no verso 31, que a gente creia que Ele é o Filho de Deus. Primeiro sinal que eu acho que nós temos dos versos 1 a 10 é que a ressurreição é um fato histórico. A ressurreição é um fato histórico. E aí eu entro no texto com vocês, se vocês quiserem acompanhar, no versículo 1, veja que João começa narrando, dizendo que no primeiro dia da semana, de madrugada, e ele vai dar sequência. O que é notável, não só em João, mas nos outros evangelistas, é que quando eles vão falar da ressurreição, eles não usam a terminologia terceiro dia. Eles usam o termo ou a expressão primeiro dia. Isso é diferente, por exemplo, como Paulo apresenta a ressurreição lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. Paulo, vocês sabem, ele vai dizer, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas os evangelistas não dizem ao terceiro dia, é o mesmo dia, óbvio. Mas eles escolhem um jeito de narrar a história de modo diferente, dizendo o primeiro dia. E o motivo pode estar relacionado ao desejo desses evangelistas de comunicar a nós que após a ressurreição uma nova era agora é iniciada. Há algo novo agora que aconteceu na história. É o primeiro dia de uma nova era, de um novo horizonte. Em João isso é extremamente bem sugestivo, porque lembra que João ele usa tempos, no seu evangelho, cronologia, não para marcar o horário. João, quando vai falar, por exemplo, da crucificação do Filho, ele diz, narrando as palavrinhas de Jesus, é chegada a hora do Filho ser glorificado. Não é que Jesus estava olhando no relógio dizendo, agora sim chegou a hora.
Mas a hora tinha a ver com esse evento dentro da história da salvação, um evento único, um momento salvífico de Deus tinha chegado. Portanto, quando João diz aqui no primeiro dia, sim, é o primeiro dia de fato, mas tem esse quê de comunicar de que de fato algo novo está raiando. E aqui vale a pena lembrar de que é por isso que nós nos reunimos aos domingos até hoje. É o primeiro dia. Logo após a ressurreição, os cristãos começam, e nós vemos isso no Novo Testamento, se reunindo agora no primeiro dia da semana. A nossa semana começa a partir do trabalho dele. E nós vamos trabalhar agora nesse descanso. Se antes nós trabalhávamos e descansávamos no Shabá, agora nós começamos a nossa semana mediante o trabalho dele. Tem um evento teológico por trás, tem um significado teológico por trás. E aí ele vai dizer que no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro. E aqui é madrugada mesmo. Quando você lê os outros evangelistas, vai dizer, por exemplo, Marcos, no capítulo 16, de que quando o sol estava nascendo, esses eventos aqui acontecem. Mas lembra, João pode estar comunicando também para nós um sentido espiritual. João usa essas imagens de luz e trevas constantemente no seu evangelho. E a imagem de ainda ser noite, ainda estar escuro, está comunicando a imagem ou o entendimento de Maria Madalena e dos discípulos chegando ao túmulo que estava vazio. Eles estavam em trevas, eles não viam o que estava acontecendo. E aí vai dizer que quem chega no túmulo, no verso 1, é Maria Madalena. E aí, se você já leu os outros evangelhos, você sabe que aqui tem um grande debate, né? De quem de fato chega primeiro, e por que aqui João só coloca a Maria Madalena e não coloca as outras mulheres. Marcos vai dizer que nós temos 3 mulheres no túmulo, Mateus vai dizer que nós temos 2 mulheres, Lucas vai dizer que nós temos mais do que 3 mulheres, mas é fácil de resolver essa discrepância, aparente. Maria Madalena, sim, vai com as mulheres, e depois ela pode ter voltado sozinha. E o que o João está colocando aqui é provavelmente quando ela volta sozinha e agora as mulheres não estão mais com ela. E Maria Madalena é aquela mulher em que 7 demônios foram expelidos dela. E ela ajudava o Senhor Jesus com suas finanças, com seus bens materiais. Isso você encontra em Lucas capítulo 8, verso 2. Quando ela chega lá, a pedra estava removida. João não diz o que aconteceu com a pedra. João não diz que houve uma remoção angelical na pedra. João não narra como Mateus que houve um terremoto. Simplesmente o milagre está feito. Embora você tenha Maria Madalena no primeiro verso, o grande foco desses 10 versos está em Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Versos 2 e 3, olha aí comigo. Diz agora que ela saiu correndo, vai até Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, João. E ela chega dizendo, tiraram o Senhor do túmulo. Acredite que se você estivesse nessa situação, você também pensaria que o corpo tinha sido roubado. Isso era muito comum. Tão comum que o imperador Cláudio, ele decretou pena de morte toda vez que alguém violasse um desses cadáveres. Toda vez que alguém tocasse numa pedra, onde aquela pedra que rola, que protege o túmulo, esse cidadão, ele seria condenado à morte. Maria está pensando, obviamente, então, que roubaram o corpo. Verso 4, agora os discípulos saem correndo então em direção ao túmulo, é dito que João corre mais rápido. No verso 5, João chega ao túmulo, ele se abaixa, e aqui a ideia então é de uma gruta, não é que você tem uma vala no chão, porque ele está disposto a abaixar para entrar dentro desse local. No verso 6, Pedro chega depois, ele olha e ele entra. João chega primeiro, mas não entra. E Pedro já chega chegando. E aqui você vê a diferença dessas personalidades, né? João era um tipo de fleumático. Está ali meditando, tirando suas conclusões teológicas, pensando, olhando para o túmulo. Pedro é sanguíneo. Ele chega chegando. Ele erra por isso, impulsivo, age, ele é destemido. E aí, versos 6 e 7, é dito que Pedro vê 2 coisas. Vê os lençóis onde o corpo de Cristo estava envolvido e o lençol que estava sobre a cabeça de Cristo separado. Verso 8 é brilhante, principalmente lendo o Evangelho de João. Porque é dito que o João, então, agora finalmente, ele chega, ele entra no túmulo e olha só,
ele viu e creu. Alguns vão dizer que aqui que acontece a salvação de João. Não dá para saber se aqui ele creu na ressurreição ou se ele creu de fato que ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Provavelmente o verso 8 é onde nós temos aí a regeneração desse homem, o despertamento do apóstolo João. Versos 9 e 10 terminam só dizendo que eles não tinham compreendido a Escritura, que ela já dizia que era necessário que o Filho ressuscitasse dentre os mortos, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Meus irmãos, acredito que nesse trecho o que João quer nos comunicar é que a ressurreição é um fato histórico. E vocês sabem que não é de hoje que a ressurreição tem sido atacada como evento histórico. Na época dos reformadores, eles lutaram contra os socinianos, que eles eram extremamente literalistas ao texto, faziam muito má teologia naquela época. Os socinianos chamavam essa doutrina da ressurreição, e eu abro aspas para vocês, de ridícula, absurda e impossível. E eles têm que escrever defendendo então essa doutrina contra eles. No século XX, influenciados pelo iluminismo, os teólogos liberais, que passaram a desacreditar acerca do milagre divino, também negaram duas doutrinas centrais: a encarnação e a ressurreição. Eu me lembro de envolvido lá numa faculdade teológica, enquanto estava morando fora, uma vez, e era cristã a faculdade, chamaram um padre para falar sobre o credo dos apóstolos. E o padre disse à sala de bacharel em teologia, de que sim, nós podemos crer de que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele foi sepultado e morto. Mas a encarnação e a ressurreição nós não temos como saber se de fato aconteceu. É milagre. E é como a gente não tem como comprovar milagre, isso não é muito importante. Negar a ressurreição é tão antigo quanto o tempo dos judeus, o tempo de Jesus, que inventaram que na história que o corpo tinha sido roubado. E aí vocês sabem como o homem moderno, evoluído hoje em dia pensa. Recentemente tivemos um pastor ligado a um partido de esquerda falando assim na TV. Na época, eles vão dizer, os indivíduos não possuíam conhecimento científico acerca do mundo. Eles acreditavam facilmente em magia, em acontecimentos sobrenaturais. Esses crentes eram presas fáceis de qualquer lenda ou folclore da época. E por amarem muito seu Senhor Jesus, quando ele morre, agora eles começam a sentir, essa é a fala, eles começam a sentir que Jesus estava no meio deles. E com o passar do tempo, esse folclore ou essa lenda foi registrado, e é por isso que nós temos essa maravilha de notícia aqui no Evangelho. A ideia é que os discípulos experimentavam verdades superiores e mais elevadas. Era simplesmente uma representação simbólica dessas verdades espirituais mais elevadas. E o que conta é o sentimento. Eles vão chegar para você e vão falar, olha, se você acredita de fato na ressurreição ou não, não tem problema. Você sente isso. Se você sente, você tem a esperança, então está valendo. Você vai ouvir isso hoje em dia, acerca da doutrina da ressurreição. E aí eu coloco 3 objeções aqui. A primeira, eu diria, sempre desconfie de uma fé baseada somente no sentimento e não em fatos. Essa crença está fadada ao fracasso. No último século, nós tivemos a crença, e pessoas estavam apaixonadas por essa crença, de que existia uma raça superior em detrimento das outras. E nós sabemos o que aconteceu com a história do mundo. Mas eles sentiam, entendiam de que isso era verdade. Quando falarem para você de que não interessa se a ressurreição é um fato, simplesmente interessa se você sente, lembre deles, essas crenças passadas e de como essas crenças foram destruidoras. A segunda objeção que eu levantaria é que os evangelistas colocam detalhes históricos que não correspondem a lendas. Exemplo, a mortalha aqui, os lençóis. Vocês sabem que a mortalha estava intacta, aqui está sem o corpo, e seria impossível os ladrões entrarem, tirarem a mortalha, levar o corpo de Jesus nu perante o destacamento romano. Especialmente porque a mortalha era grudada ao corpo com mirra e pesava chumbo. E a imagem que você tem aqui é de que a mortalha está intacta, o corpo de Jesus transpassando esses lençóis, deixando inclusive formato.
Aqui o que você tem é um contraste com a ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro, se você lembra, Jesus diz, vem para fora. Mas ele tem que dar uma segunda ordem, desamarrem-no. Porque Lázaro sozinho vindo para fora não conseguiria jamais tirar a mortalha que estava em volta do corpo dele. E aqui nós temos um verdadeiro milagre. O corpo literalmente passando por essa mortalha. A segunda evidência que eu coloco, evidência histórica, é Maria Madalena. A primeira testemunha, vocês já ouviram isso, a primeira testemunha da ressurreição é Maria. E Marias, ou mulheres, jamais seriam convocadas para serem testemunhas no âmbito religioso e no âmbito político. Se você vai inventar uma história acerca da ressurreição, a última coisa que você quer botar é que uma mulher foi testemunha. Ninguém acreditaria nisso. Mas aqui Maria está na história. É tão história que eles estão falando, olha, eu preciso narrar, ela de fato viu isso. A terceira coisa que eu diria acerca do fato histórico é que a pedra foi removida. Pense você, né? Pescador, não lutador de UFC nem boxe. E você agora tem que escrever, inventar uma historinha que você, fraquinho, pescador, foi lá e removeu uma pedra de 2 toneladas, que é o que pesa a pedra. Você também não colocaria isso na sua lenda. Isso aqui é uma história. E por último eu diria que se nós negarmos a ressurreição, nós estamos negando toda a Escritura. Quando vocês estão ouvindo pastores ou qualquer outro dizendo, não acreditem, simplesmente experimentem isso. Este homem está negando toda a Escritura. Porque o verso 9 está dizendo isso. Ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Em outras palavras, toda a Escritura testemunha acerca da ressurreição. E se você não crê na ressurreição, rasgue a Escritura. Nós temos, por exemplo, o Salmo 16, verso 10. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O próprio Senhor Jesus usou o exemplo de Jonas para falar acerca da sua ressurreição. A ressurreição foi prometida nas Escrituras e eu diria que a ressurreição é a lente, a chave de interpretação necessária para você ler bem as Escrituras. Se eu posso dar um exemplo dessa última frase que eu coloquei para vocês, de como é necessário nós crermos na ressurreição para lermos e entender, ler e entender as Escrituras. Pense, por exemplo, quando você vê um filme por 2 vezes. Deixa eu dar um exemplo aqui do filme, o livro de Eli. Aquela ação, ficção que acontece em 2010, tendo Denzel Washington, né, estrelando pelo filme. E você sabe que o enredo está acontecendo naquele mundo pós-apocalíptico. E Denzel Washington, ele tem esse livro na sua mão, tentando atravessar ali o seu país para chegar no seu destino. E aí você vê esse homem brilhante, com uma habilidade sensacional no filme, o tempo inteiro. E é no final do filme que vai ter Denzel Washington, já que perdeu o seu livro, ao vilão. Agora a cena se aproxima, e agora os olhos dele, né, é como se estivessem nublados, estivessem ali manchados, e você se dá conta de que ele era cego. E aí você vai ver agora o filme pela segunda vez. E quando você vai ver o filme pela segunda vez, agora parece que o filme faz tanto sentido. Você começa a perceber do porquê que ele está com óculos escuros o tempo todo. Do porquê parece que ele usa outros sentidos. De como aquele homem, na verdade, está desenvolvendo habilidades que um cego desenvolve melhor do que aquele que vê. A ressurreição faz o mesmo. Uma vez que você entende a doutrina da ressurreição e vai ler as Escrituras agora, parece que as Escrituras se abrem para você. E ela faz pleno sentido. Ressurreição é um fato histórico, primeiro sinal. Segundo sinal que nós vemos na ressurreição, dos versos 11 a 18. A ressurreição é uma mensagem poderosa ao mundo, esse é o sinal. Agora Maria volta ao túmulo. E você tem um contraste, se você perceber, entre os versos 10 e 11. Os discípulos foram ao túmulo, nós tivemos o relato do que aconteceu, eles estão voltando agora para a casa deles, e Maria está indo ao túmulo, e eles se desencontram. Eles não se cruzam no caminho. E aí é dito que Maria estava chorando, Maria Madalena estava apavorada, Cristo morreu, provavelmente o corpo foi tomado.
E aí é dito no verso 12 de que ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados ali nas extremidades, né, onde o corpo de Jesus estaria. Também há um grande debate acerca desses 2 anjos, porque Marcos vai dizer que é um anjo, Mateus vai dizer que é um anjo, Lucas diz 2 homens, mas depende da ótica aqui do narrador. É fácil de organizar essas narrativas. Não há aqui nenhuma discrepância. O ponto de João é claro. Os anjos estão lá porque o corpo não foi roubado. Se houve uma intervenção, se houve uma invasão, a invasão foi divina. Não foi um bandido. Por isso que os anjos estão ali. No verso 13, então, agora esses anjos falam com ela. Maria, por que você está chorando? Tipo de uma censura gentil que é feita a ela. Ela responde, porque levaram o corpo do meu Senhor. Verso 14 é surpreendente. Porque ela olha para trás, vê Jesus ressurreto, mas não reconhece que era Jesus. Ela está tendo a mesma experiência que os discípulos de Emaús tiveram, eles foram impedidos de ver. E aí Jesus faz 2 perguntas a ela no verso 15. Mulher, por que você está chorando? E a quem você procura? Por que você está chorando é a preocupação com o estado emocional dela. Agora, por quem você procura, levando ela a uma reflexão. Maria, você está procurando o Messias aí dentro. É isso. Ela diz, olha, supondo que ele fosse o jardineiro, ela diz então, se o Senhor tirou ele daqui, diga-me logo e eu vou levá-lo. E aí Jesus vem de forma surpreendente no verso 16 e a chama pelo nome. Maria. Aqui é Deus chamando essa mulher pelo nome. Deus chamando ela no nível mais pessoal, no nível mais particular. Deus chamando ela no modo mais íntimo. Aqui é a imagem de João capítulo 10, de que o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Maria. E quando ele diz Maria, quando Deus chama, essa é a reação, não é? Ela se volta para ele. E ela se volta para ele dizendo Rabone, que quer dizer mestre. Jesus dá uma proibição a ela, não me detenhas. E aqui também tem toda uma discussão de que porque ele diz a Tomé, toque em mim, mas a essa mulher ele diz, não me toque, não me detenhas. Porque ela estava apaixonada por ele, ela estava olhando para ele, ele se tornou irresistível no bom sentido da palavra, é isso que a fé faz. Já Tomé era incrédulo, então Jesus tem que dizer, pode tocar, pode provar. E aí vem a ordem, vá a seus irmãos e diga a eles, eu subo para o meu pai, o pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. E aí Maria volta com uma mensagem poderosíssima. Ela volta dizendo, eu vi o Senhor. Meus irmãos, que exemplo de fé é Maria. Em primeiro lugar, Maria nos lembra que a fé é uma impossibilidade. Humanamente impossível chegar à fé. Maria chegou no túmulo. Maria viu a pedra removida. Maria conversou com anjos. Maria viu o próprio Cristo ressurreto, mas ainda estava incrédula. A fé é uma impossibilidade ao homem natural. E talvez você diga, não, eu até creria se eu visse um milagre. Não, eu até iria crer se Deus aparecesse na minha frente. Não, talvez se eu visse um anjo. Claro que eu ia crer, será? Maria teve todas essas experiências. E quando ela crê quando vem o chamado. Maria. E nós aprendemos então que a fé verdadeira é uma resposta à iniciativa divina. A fé verdadeira vem a nós quando Deus chama. Maria, Tiago, João e tantos outros. A fé é uma impossibilidade. Mas a fé, Maria nos ensina que é um encontro pessoal e sobrenatural com o Senhor Jesus. Ela tinha visto muitos outros sinais da ressurreição, mas foi encontrando Cristo ressurreto que ela deixou sua incredulidade de lado. Mas veja a mensagem dela. A mensagem dela era simples, mas extremamente poderosa. Eu vi o Senhor. E a pergunta que a gente tem que fazer é qual outra mensagem traz mais esperança ao mundo do que essa? Eu vi o Senhor. O que enche o coração com mais esperança do que isso? Você vai me dizer que é a encarnação?
É você encarnando inúmeras vezes até que seu espírito chegue a um estado mais elevado, tendo o perigo de você reencarnar num inseto ou num animal? Isso traz esperança quando você está enfrentando a morte? Você vai me dizer que o que traz esperança é que você vai para um lugar chamado purgatório, vai passar ali talvez centenas ou milhares de anos, tentando pagar pela sua justiça. Se é isso que traz esperança, porque a Idade Média que criou nisso foi conhecida como a Idade da Grande Ansiedade. Você vai dizer que o que traz esperança é que depois da morte não há nada. Tudo evapora. Na verdade, nós temos que crer na teologia do Rei Leão, que é o ciclo sem fim que nos guiará. Isso traz esperança? Que você vai virar adubo? Não, fica tranquilo, porque quando você morrer, sabe o que vai acontecer com o seu corpo? Vai nascer uma plantinha nele. E você, através da sua morte, está gerando vida. Vai encontrar alguém que está no leito de morte com essas promessas. Agora chega com a mensagem de Maria e diz: eu vi o Senhor. Chega para alguém que está enfrentando a morte e diz: sabe o que tem depois da morte? O Senhor. E sabe aquele desejo que o ser humano tem no seu coração de amar e ser amado? Você pode desfrutar disso eternamente, se você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E depois da morte há uma pessoa: eu vi o Senhor. E essa mensagem é poderosíssima. A mensagem da ressurreição é poderosa. Terceiro sinal: a paz no medo, em meio ao medo da morte. E aqui eu só vou resumir a história para vocês, os versos 19 a 23. Agora os discípulos, no final do dia, ainda é o primeiro dia, no final do dia eles estão com as portas trancadas, e eles estão com medo. E você também ficaria com medo. O líder foi morto, você seria o próximo, e eles foram os próximos. Eles estão com medo da morte. É isso que está acontecendo. E aí no verso 19, Jesus, de modo surpreendente, transpassa as paredes. E quando chega a eles, prega a eles com essa mensagem do verso 19, dizendo: que a paz esteja com vocês. O que Jesus nos ensina é que a ressurreição nos assegura a paz em meio ao medo da morte. O Cristo ressurreto só pode dizer paz, porque o Cristo crucificado disse: está consumado. E você se lembra que Shalom é esse termo mais abrangente usado para instruir acerca do bem-estar absoluto. Não só mera paz, ausência de guerra. Jesus está dizendo a eles: é possível ter paz se vocês estão com medo da morte. Há paz porque eu ressuscitei. No verso 20 ele mostra as mãos e o lado a eles. É dito que eles se alegraram. No verso 21, então Jesus diz: agora como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em outras palavras, se a ressurreição é verdade, a missão cristã também deve ser. Por que vocês estão trancados? Por que estão protegendo a vida, se há vida depois daqui? Aqui não é a última existência de vocês. Podem ir, podem se doar, podem pregar o Evangelho, viver o Evangelho e morrer pelo Evangelho. A ressurreição é realidade. Por que fica trancado? Por que fica pensando até hoje em poupar a vida e não gastar a vida? A ressurreição é real. Vão! E aí ele diz nos versos 22 que eles receberam o Espírito. Há uma promessa do Pentecostes, entendo eu, o sopro para que eles recebam o Espírito no Pentecostes. E o verso 23 dizendo que eles pregariam, através dessa pregação deles, pessoas teriam seus pecados perdoados, se arrependessem ou não. A pergunta para nós é se nós temos o medo da morte. A morte é essa grande interrupção. A morte arranca de nós os nossos amados. A morte é a grande divisão, porque separa a parte material da parte material do homem. A morte é um grande insulto, porque é uma afronta à nossa significância. Nós seremos comidos de fato por bicho,
por verme. Será que nós não temos medo, como os discípulos tinham medo da morte? Mas se Cristo ressuscitou, então hoje nós podemos ter paz em meio ao medo da morte. Porque a ressurreição nos garante que a vida não se resume a essa existência. E a ressurreição nos garante que Cristo é a base da nossa justiça perante Deus. Porque Ele ressuscitou para a nossa justificação. Jesus diz paz, não culpa. Jesus diz paz, não falhas. Jesus diz paz, não condenação. Paz seja com vocês, porque eu ressuscitei. Por último, a ressurreição deve resultar em adoração. E aqui o texto vai ficando cada vez mais bonito. E agora, 8 dias depois, ainda no primeiro dia da semana, Jesus vai ao encontro a esse homem chamado Tomé, que no grego seria Dídimo. E os discípulos tinham dito a Tomé, no verso 25, eles disseram, nós vimos o Senhor. A resposta de Tomé, no verso 25, é, se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e aqui a ideia não é mão, vocês sabem, é antebraço. Esses homens eram crucificados pelo antebraço, para dar sustentação ao corpo. E Tomé está dizendo, olha, se eu não vir o prego nesse antebraço, se eu não puser o dedo, não puser minha mão nele, eu não vou crer. Mas era domingo novamente. Era o dia do Senhor. Era o primeiro dia da semana. E o Senhor adora aparecer nessa reunião de discípulos quando é domingo, quando é o primeiro dia do Senhor. E aí o texto vai dizer no verso 26, de quando ele estava lá, Jesus mais uma vez transpassa as portas e diz que a paz seja com vocês. No verso 27, Tomé diz, ele olha para Tomé e diz, põe aqui o seu dedo ao lado, veja as minhas mãos, e estenda também a sua mão e põe ao meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Nós não sabemos se Tomé tocou em Jesus, mas fato é que aquela imagem foi suficiente para trazer a ele espanto, reverência e a maior confissão que nós temos no Novo Testamento. Verso 28. Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Senhor é Kyrios, termo usado por Deus no Antigo Testamento, que a partir da ressurreição agora é usada a pessoa de Jesus. Senhor. Mas ele não diz só Senhor, ele diz meu. E não pense você que esse pronome pessoal diminui a universalidade do senhorio de Cristo sobre toda a criação. O que ele está dizendo, sim, eu reconheço que você é Senhor sobre tudo e todos, mas agora o Senhor é meu. Eu me aproprio dessa verdade, eu entendi isso. Ele não só diz Senhor meu, mas ele diz Deus a esse homem. Se você se lembrar, quando Cornélio estava diante de Pedro e quis adorá-lo, Pedro disse a ele, levante-se, porque eu sou apenas um homem. Você não pode me adorar. Quando Paulo estava com Barnabé em Listra, e homens vieram adorar Paulo e Barnabé, eles disseram a mesma coisa, nós também somos seres humanos como vocês, parem de adorar a gente. Quando o apóstolo João quis adorar um anjo, o anjo disse, não faça isso. Eu sou servo de Deus, adore somente a Deus. E a pergunta é, por que Jesus não repreende aqui Tomé? Por que Jesus não chega e diz, para, você não pode me adorar? Porque ele aceita esses títulos de Senhor e Deus. E a resposta é simples. Porque ele é digno de adoração. E você sabe que idolatria só existe quando nós adoramos algo ou alguém que não tem peso, não tem honra, não tem valor, não tem mérito suficiente, mas a adoração verdadeira é devida quando o objeto dela é digno. E aqui, perante a ressurreição, Tomé pode olhar para ele e dizer, o Senhor é Senhor meu, e o Senhor é o meu Deus. E aí você percebe o que a ressurreição faz com a gente. Ela nos coloca numa encruzilhada. Porque se Jesus não ressuscitou, esqueça ele.
abandone as palavras dele. Não creia nele. Ele é somente mais um lunático dentre muitos que vieram na história. Se ele não ressuscitou, não ouça, não creia, feche os seus olhos para ele, mas se ele ressuscitou, agora nós só temos uma opção. E a opção que nos cabe é a adoração. É olhar para ele e dizer, Senhor meu e Deus meu. E talvez você diga hoje, mas eu não vi ele ressurreto. Você não precisa ver. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Estes sinais da ressurreição foram escritos para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Hoje nós cremos. Amanhã, quando passarmos o Rio Jordão, nós o veremos. Jesus veio ao encontro dos seus discípulos. Ele fará o mesmo conosco. Após essa vida, há uma pessoa, eu vi o Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Contemple um pouquinho de Cristo nessa manhã. Ele está no nosso meio. Ouça o hino que diz acerca do Cristo ressurreto do século XV. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Gratos hinos entoai. Aleluia. Ao Senhor Jesus honrai. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores para salvar. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. E para sempre reinará. Aleluia. Nós vamos passar para o momento da ceia, enquanto você medita na ressurreição do Filho. E os pais podem buscar seus filhos. Logo em seguida nós vamos ceiar todos juntos.